pessoal, boa noite. Que bom ter você com a gente aqui na TV Max. Os nossos encontros de todas as terças-feiras com o nosso Max Esporte, discutindo os principais assuntos envolvendo especificamente o futebol do Rio, os principais clubes cariocas sendo debatido, conversado, discutido aqui no Max Esporte, sempre no oferecimento de Costa Azul Supermercados. É bom ter você aqui. De Rede TV, comprar para quê? Aluga é muito melhor. E restaurante Oi Ximenes, 6 endereços à sua escolha. Lapa e Glória. Os apoios são fundamentais aqui no Max Esporte. E começando apresentando os meus mosqueteiros com a gente, meu amigo Fernando, bota os mosqueteiros no ar. Otávio Bocão, Marcelo Figueiredo, Carlos Borges e também meu querido amigo Jorge Ramos. Mandando um abraço para o Serginho Américo, está de folga essa semana, foi liberado o Sérgio Américo, então os 5 mosqueteiros hoje com 4, mas ele também participa, ele não é o nosso Richelieu, mas participa direto, nosso querido Jaime Luiz. Cadê você, Jaiminho? Com uma vistosa camisa azul. Fala, Jaime. Olha assim, sem perder tempo. Outro carinhoso irmão. Sem perder tempo. Otávio Bocão, a primeira pergunta para o mais acreditado cronista português no Brasil, Jaime Luiz. Fala, Bocão. Boa noite. Muito boa noite, Mazela. Boa noite a todos os meus companheiros da TV Max. Eu queria saber do Jaime Luiz, muito boa noite, Jaime Luiz, como é que está sendo o Campeonato Português nesse momento? Boa noite, amigos. Bocão, meu abraço. O Benfica é líder absoluto do Campeonato Português com a vitória de 2-0 diante do Belenenses. Ontem, o Clube da Luz marcou 15 pontos num total de 5 jogos, 5 vitórias. 5 pontos na frente do Futebol Clube do Porto, que tem 10 pontos, venceu na rodada a equipe do Gil Vicente por 1-0, gol do Evanildo, jogador que pertenceu ao Fluminense, de cabeça. Ele que estreou bem. O Sporting foi aos Açores e venceu o Santa Clara por 2-1. O Braga, em casa, venceu por 1-0. Um jogo que foi difícil diante do Guimarães, muita polêmica, muita pancadaria, podemos dizer assim, terminou mal o jogo, mas enfim, o Braga também soma e segue. Aqui ao lado, na vizinha Espanha, no Nou Camp em Barcelona, tivemos uma grande vitória do Real Madrid, 3-1 diante do Barcelona. Lionel Messi nem se viu, mas com isso o Real Madrid está moralizado e vai liderando o campeonato espanhol. É isso aí, amigos. É isso aí, Jaiminho. Bacana. Na sequência de quem é o segundo? É o Carlos Borges. Fala, Borges. Eu sei, Jaime, eu estou no ar. Quem é o segundo? Eu estou vendo aqui. É você, Carlos Borges. Saudações, primeiro boa noite, saudações rubro-negras para todos. E Jaime Luiz, e aí, começou o VAR realmente a fazer lambança na Europa, não? Sem dúvida, Borges, é isso aí. O VAR, principalmente na Alemanha, está dando muita confusão, não só, mas na Alemanha, a Federação Alemã resolveu o seguinte: vai criar uma conta no Twitter para explicar os lances duvidosos e mais. Vai publicar também imagens com o som das conversas entre os árbitros e o pessoal do VAR. Isso que os clubes estão protestando. Está uma confusão danada. Em Portugal, por exemplo, deu essa semana uma bomba, uma confusão dos diabos do gol, do pênalti que o árbitro deu, mas o VAR anulou no jogo entre Porto e Sporting, que foi 2-2 pelo campeonato, e que obrigou o presidente do Sporting a reclamar. Ele reclamou, falou muito dentro do Futebol Clube do Porto, protestou também, ofendeu o presidente do Sporting, e o presidente do Sporting teve uma resposta violenta que deve dar em processo, dizendo que um bandido sempre será um bandido, referindo-se ao presidente do Futebol Clube do Porto. É verdade. Vamos então em frente. Hoje aqui em casa está agitado, bastante gente, está um sucesso absoluto. Hora e vez dele. Boa noite, Marcelo Figueiredo. Um abraço, Mazela, ao Bocão,
ao Borges, ao Jorge, um especial boa noite ao Jaime Luiz e também ao nosso querido Sérgio Américo. Hoje eu estou com a missão de representá-lo na pergunta. Jaime, notícias, nos abasteça com informações do futebol europeu, Jaime Luiz. Um abraço, Marcelo. Bom, amigos, o ciclista português João Almeida foi a grande destaque, foi a grande figura do Giro de Itália, 3.500 quilômetros durante 21 dias. Ele, durante 17 dias, foi o líder da prova. Tem apenas 20 anos, é sensação na Europa no momento, a grande revelação, e Portugal realmente vai premiá-lo porque merece. Ele teve uma atuação extraordinária. Um sucesso no último domingo, o Grande Prêmio de Fórmula 1 em Timão, no Algarve, 27 mil num local que tem capacidade para 85 mil espectadores. Foi tudo distribuído bonitinho, não deu lambança nenhuma. Sem dúvida alguma, a briga entre os dois presidentes está tomando conta dos noticiários em Portugal, e o Futebol Clube do Porto, que perdeu para o Manchester City pelo campeonato, joga em casa no dia 3 de novembro com público, segundo a UEFA. Também o Benfica, que venceu por 4-2 os poloneses do Leste, vai enfrentar o Standard de Liège na próxima quinta-feira, dia 29. E o Braga, que venceu o AEK da Grécia, grande atuação do Braga, 3-0, joga também quinta-feira, frente ao Zoroi da Ucrânia. É isso aí, gente. O Zoroi, eu botei até a mão no olho, nos Zoróios. Essa foi horrível, essa foi horrorosa. Aqui em casa tá um sucesso. Fechando então. Depois do Letão, o Zorói. Os Zoróis. Semana passada foi o Letão. Foi o Letão, hoje os Zoróis. O programa está um sucesso. Jorge Ramos, meu querido amigo, boa noite. Aqui em casa hoje está uma animação, vai ter até festa depois do programa aqui, vai ser um sucesso. Olha só, vai para lá, vem para cá, tá animado aqui o negócio hoje. Fala, Jorge. Olá, Mazela, boa noite a você, boa noite a todos os meus amigos. Boa noite especial também para você que está em casa nos assistindo. Jaime Luiz, que bom poder revê-lo, encontrá-lo. Conta aqui para os nossos telespectadores. Quer dizer que as eleições no Benfica foram antecipadas? É isso mesmo? Boa noite, Jaime. Boa noite, Jorge. Realmente foram antecipadas em face da pandemia. A pandemia aumentou e muito na Europa, os casos estão se multiplicando em todos os países, há uma preocupação muito grande e elas foram antecipadas amanhã, dia 28, o ato eleitoral que estava previsto para 3 de novembro. Foi proibido pela direção de saúde nessa data, então será amanhã. O atual presidente é franco favorito, que renovou a atenção, moçada interessada aí no Jorge Jesus. O Jorge Jesus renovou o contrato com o Benfica, tinha contrato de 1 ano, renovou por mais 3 anos de contrato no Benfica. Tá certo. Jaime Luiz, com as informações do futebol português aqui no Max Esporte. E o Jaime vai ficar com a gente aí porque ele está interessado. Está chegando Mel Garcia com o Judô. Boa noite, Mazela. Mel Garcia na área mais uma vez para trazer as notícias do judô. Nesse final de semana aconteceu o Grande Slam de Budapeste e a seleção brasileira conquistou 3 medalhas, todas de bronze. Uma na categoria menos 66 quilos com William Lima e as outras 2 no peso pesado feminino com as atletas Maria Suelen Altman e Beatriz Souza, que faturaram mais 500 pontos no ranking e protagonizam uma das disputas mais acirradas para a vaga de Tóquio 2021. Maria Portela, Rafael Silva, o Baby, que ficaram em 7º, e Kathleen Quadros em 5º, também conquistaram pontuações importantes nessa corrida olímpica. Mas esses não foram os únicos brasileiros que se destacaram nesse fim de semana lá na Hungria, Mazela. Rodrigo Lopes e Bárbara Timo, que representam Portugal, também ganharam um bronze, assim como Rochelle Nunes, que garantiu a 5ª colocação. Eles fazem parte de um grupo de atletas que se naturalizaram por outro país em busca de mais oportunidades de realizar o sonho olímpico. Muito boa sorte para eles.
O próximo compromisso da seleção brasileira é o Pan-Americano Sênior, de 19 a 22 de novembro, em Guadalajara, no México. Essas foram as notícias do mundo da arte suave. Na próxima semana, eu estou de volta aqui no Max Esportes para falar do retorno das competições no Brasil. Soromadeira. Muito bem, dando sequência no Max Esporte, hora e vez do basquete para os amantes da bola laranja, Marcos Bigo Mendes. Amigos do basquete, fãs da bola laranja aqui do Max Esporte, estamos aqui mais uma vez para mais uma dica do basquete. Hoje falarei sobre o ataque 1 contra 1, que é uma importante função dentro do basquete. 3 importantes dicas para vocês. A primeira, quando o atacante, o jogador receber a bola, olhar para a cesta e olhar para a quadra, para ver aonde estão os companheiros e também para ver a distância que você está da cesta. A segunda dica importante é manter a bola na tripla ameaça, como está aqui o Bernardo e o Felipe. Na tripla ameaça, você pode arremessar, caso a defesa se afaste, você pode driblar, ou então você pode passar a bola para um companheiro. E a terceira dica importante é, sem olhar para o chão e com as sombras dos olhos, você vê como que a defesa está te marcando. Se o defensor está com o pé direito na frente ou se está com o pé esquerdo à frente. E aí você tem a opção de driblar para o mesmo lado do pé do defensor, que vai causar um desequilíbrio na defesa. Então, técnicos de basquete, prestem atenção nesses 3 detalhes de como ensinar os seus atacantes a se livrarem da defesa, tá bom? Nos veremos na semana que vem em mais um programa aqui no Max Esportes. Um abraço. Continuamos nas quadras, ou na quadra, se preferir, com o basquete, hora e vez do voleibol. A princesa do programa, minha querida Maíra de Assis. Olá, Mazela, olá a todos do Max Esporte. Mais uma semana animada no calendário do nosso vôlei. Na praia, a final masculina da segunda etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia aconteceu entre as duplas classificadas para as Olimpíadas de Tóquio. Alisson e Álvaro Filho venceram Evandro e Bruno Schmidt por 2-0. E já na quadra, o Taubaté Funvic é o campeão do troféu Super Vôlei Banco do Brasil. O time paulista sacudiu a poeira da derrota do estadual e venceu o grande Sada Cruzeiro por 3-0. Além do jogaço na final, o campeonato também ficou marcado pela saída inesperada do Vôlei 1 Itapetininga. O time teve um surto de coronavírus e resolveu se retirar da disputa. O Montes Claros América Vôlei substituiu o time paulista. E tem mais campeonato vindo por aí. A Supercopa 2020 traz o duelo entre os atuais campeões da Superliga e da Copa Brasil, com sede em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. No dia 30 de outubro, Taubaté Funvic e Sada Cruzeiro se enfrentam mais uma vez em uma final. E no dia 6 de novembro, é a vez das meninas do Dentil Praia Clube encararem as do Sesc Rio Flamengo. O campeonato é o primeiro da modalidade que terá a presença de público, com 10% da capacidade do ginásio Guanandizão. E para fechar, o último giro pelos estaduais. Osasco Audax São Cristóvão Saúde conquistou o Paulista no Golden Set em cima do SESI Bauru e o Itambé Minas levou o caneco do Mineiro para casa, vencendo o Dentil Praia Clube. Eu fico por aqui e passo a bola para você, Mazela. Tchau! Depois da Maíra, está chegando ele, o monstro dos games, sabe tudo, Paulo Bizarro. Até me mandou, Mazela, hoje é dia de Copa das Favelas, Pokémon GO Halloween, e vamos ver o que o Paulo Bizarro tem a dizer. Fala, Paulinho! Muito boa noite a todos. E tá chegando a hora de início da Copa das Favelas de Free Fire. Iniciativa sensacional entre Garena e CUFA, Central Única das Favelas, que promete revelar novos talentos. Serão 48 equipes na fase estadual, que selecionará 27 campeões para a fase nacional, com mais 9 convidados, a partir do dia 13 de novembro, e 4 finalistas para a grande final no dia 5 de dezembro. Iniciativa sensacional, mais uma vez repito, entre Garena e CUFA, promete revelar grandes talentos, inclusão social é tudo também nos esportes eletrônicos.
No Pokémon GO é tempo de Halloween. Vem aí como recompensa entre missões Yamask Galar e o Spiritomb, a volta do Darkrai e também 2 skins novas para o Gengar e o Sableye. Vale conferir. Na Liga Brasileira de Free Fire Série B, 2 equipes já garantiram a classificação para a Série A no próximo ano. A T1, grande campeã, junto com a Real Sport, já garantiram suas vagas. Ainda tem 4 em disputa lá com o grupo de acesso que a gente divulgou na semana passada. Na Série A, grande final com as 12 melhores equipes a partir do dia 31 de outubro e 1º de novembro saberemos quem é o grande campeão. Tô ansioso. Vamos ficando por aqui. Até a próxima semana com muito mais games e esportes. Tchau! Valeu, Paulinho. Bonita camisa da Sonic, hein? Gostei mesmo. Bom, de Paulinho para Paulinho, rolando a bola, nosso correspondente internacional, pintando no pedaço, Paulo César Oliveira. Indefinição, incerteza e um sentimento de medo que toma conta de todo o continente europeu com a confirmação de uma segunda onda de propagação do Covid-19 no continente. A situação em vários países como Espanha, Itália, França e Bélgica é realmente muito delicada. Aqui na Bélgica, todos os campeonatos que não são profissionais estão suspensos, pelo menos até o dia 17 de novembro, quando o governo prevê fazer uma nova avaliação, observar o número de casos, novos contaminados, vítimas fatais e aí sim decidir da continuação desses campeonatos. Em relação aos campeonatos profissionais, eles estão normalmente autorizados, mas sem a presença de público, o que vai ficar pelo menos assim até a primeira semana de dezembro. Em relação às competições internacionais, especialmente a Liga dos Campeões, depois da última semana com uma rodada quente e importante, teremos hoje e amanhã mais jogos valendo pela segunda rodada da Champions League. Vamos conferi-los. A segunda rodada da Champions League fica completa amanhã, 18h55, 2 jogos na Rússia. O Krasnodar recebe o Chelsea da Inglaterra. Em Istambul, o Istambul Başakşehir recebe o PSG de Neymar e Mbappé. Depois, 21 horas, em Budapeste, o Ferencváros enfrenta o Dinamo de Kiev. Grande jogo em perspectiva em Turim. Juventus enfrentando o Barcelona. Na Bélgica, o Brugge recebe a Lazio. Em Old Trafford, o Manchester United joga contra Leipzig. Em Dortmund, jogam Borussia Dortmund e Zenit. E em Sevilha, enfrentam-se Sevilha e Rennes da França. É isso aí, Paulo César Oliveira, mais uma vez, direto da Europa pra gente aqui. Bota os mosqueteiros na tela, meu querido Fernandão. Aí, Jaime Luiz, tá também Jorge Ramos, Carlos Borges, Marcelo Figueiredo e meu querido Otávio Bocão. Jaiminho, um beijo pra você, uma ótima semana, hein, irmão? Um abraço grande para todos, meu boa noite. Valeu, Jaime, que abrilhanta o nosso Max Esporte com as notícias do futebol português. Daqui a pouco está chegando Daniel Pomeroy e vamos discutir a semana que está começando e também o que aconteceu no final de semana aqui no Max Esporte. Lembrando sempre, o Rio corre para Max. Muito bem, estamos de volta com o Max Esporte pela TV Max e os nossos encontros de todas as terças-feiras, 8 da noite, repeteco meia-noite e quarta-feira às 6 da manhã. Programa agitado, muitos assuntos interessantes. Vamos botar os mosqueteiros na tela. Cadê os mosqueteiros? Daniel Pomeroy já está com a gente, com esse sorriso bonito. O marido de Malu sempre com a gente aqui, ilustrando e engrandecendo o programa. Olha só, sem perder tempo, vou começar com você, Borges. Borges, eu vi você essa semana pendurando roupa, foi um sucesso você essa semana, hein? Foi ótimo. O negócio é o seguinte, o Flamengo tá falhando muito na zaga, Borges? Só porque é tempo de quarentena não tem jeito, tem que pendurar roupa, lavar roupa, essas coisas todas. Mas o detalhe é o seguinte, eu acho que a zaga, eu acho que pode até ser o Domenech fazer o esquema de toque para cá, toque para lá, posicional, mas eu acho que tem hora que não tem jeito, tem que jogar feio. Por exemplo, o Isla
tentou fazer uma jogada, perdeu o contato, o Patrick foi muito bem na jogada e perdeu e fez o primeiro gol. O Gustavo Henrique, pior ainda, porque ele podia até ter rifado a bola e não rifou. Agora, a questão é o seguinte, a zaga do Flamengo não é tão boa quanto foi, por exemplo, com o JJ, com o Rodrigo Caio e o Pablo Mari, que apareceu muito bem, o espanhol, no time do Flamengo no ano passado. Então, eu acho o seguinte, tem hora que tem que rifar a bola. Jogo de campeonato vale 3 pontos. Então, 2 erros do Flamengo, gritantes. O Flamengo já tem o problema na grande área, quando a bola vai para a grande área, o Gustavo Henrique, que tem 1,90 m, não consegue tirar a bola da grande área. Mas o erro foi também de questão de, por exemplo, joga feio também. Você gosta de jogar bonito? Joga feio também. Marcelo, é questão de posicionamento ou qualidade técnica dos jogadores? A zaga do Flamengo que é o foco principal hoje. Um abraço, Mazela, ao Bocão, ao Bose, ao Jorge, ao Pomeroy e a todos que estão aqui com a gente, agora sim nesse debate, no primeiro bloco com o Jaime Luiz. Ô, Mazela, eu discordo um pouco. Para mim, a questão no jogo de anteontem, de domingo, foi com relação a erros individuais. O Isla perdeu um pouco ali a noção de espaço, foi batido pelo Patrick, e o Gustavo Henrique, pior ainda, foi um erro técnico mesmo. Tanto é que o gol do Pedro foi uma saída de bola também ali pela direita, e o Isla que deu o passe que acabou originando a arrancada do Pedro. A bola alta, eu concordo com o Borges. Aí é mais o problema da comissão técnica posicionar os jogadores, por mais que o Gustavo Henrique seja bem alto. Agora, no jogo de domingo, para mim, o Domi não teve culpa nenhuma nos 2 gols que o Flamengo sofreu. Foram erros individuais. É como quando um atleta perde um gol embaixo da trave, o goleiro leva o frango. Eu absolvo o Domi nos gols sofridos, mas a bola alta, sim, tem que ter um melhor trabalho. Ô, Mazelo, só um detalhe, Mazelo. Claro. Só um detalhe, já o Jorge Ramos e o Bocão falam. Mas é porque nós somos rubro-negros, eu e Marcelo Figueiredo. O problema é o seguinte, a questão do Flamengo, o próprio Domi, já em entrevista coletiva, disse que precisava treinar, ter mais tempo para treinar o sistema defensivo do Flamengo. Ele falou já em entrevista coletiva. Ele já declarou isso claramente que precisa. Mas ele não tem tempo. Jogou domingo, já vai jogar quarta, já joga domingo de novo. Não dá. Tem falta de tempo para treinar. O único clube que tem tempo para treinar hoje no brasileiro, dos cariocas, é o Fluminense, que foi eliminado de todas e está conseguindo, o resto não. Agora, então, já que falou que vocês são Flamengo, ok, então no Vasco, Botafogo, Fluminense, vocês falam menos, tá bom, Borges? É assim que você quer fazer? É isso? É isso que você quer fazer, Borges? Não, lógico que não, lógico que não. É assim. Jorge, falta equilíbrio ao time do Flamengo entre ataque e defesa, Jorge Ramos? Falta bastante equilíbrio. O Flamengo é uma excelente equipe do meio de campo para frente. São jogadores de alta qualidade, jogadores de movimentação, inteligência, jogadores que sabem driblar, fazer gols. O Pedro está sendo um grande destaque do Flamengo nesse momento. Agora, defensivamente, principalmente ali no miolo de zaga, o time não é bom, os zagueiros não são bons. Esses meninos que subiram ainda estão tentando se firmar, mas não mostraram ainda. Existe todo um oba-oba da imprensa em relação a isso, a Fla Press faz muito isso, mas não são jogadores de primeira. As falhas foram falhas individuais, o posicionamento ruim do Gustavo Henrique, o próprio Isla. O Isla é um bom lateral, só isso. Ele é lateral da seleção chilena, ele está lá atrás, no ranking, mas não é um grande lateral. O melhor lateral que o Flamengo tem hoje chama-se Felipe Luiz. Esse é um bom lateral, melhor, mas se ressente muito de problemas físicos. Mas o Flamengo compensa isso sempre com o seu ataque e meio de campo, que são de alta qualidade, e o Flamengo consegue estar na posição por causa disso. E o Domi é médio. Tá aí, ampla. Estou com você, Jorge. E o que é, Borges? O que é? Deixa o Bocão falar. Da Fla Press. Ele falou da Fla Press, tem Flu Press, tem Bota Press, tem Vaz Press, não, tem Bota tudo. Press, não. Fla Press só. Olha Esse seu só, Jorge Bocão. também é uma brincadeira, hein? Até parece que ele não sabe. Ele é um grande representante da Fla Press, pô. O Marcelo é mais equilibrado. O Borges, eu tô com uns projetos diferentes em YouTube, podia falar sobre isso. Eu vou levar o Borges para fazer a Fla Press no YouTube. Vai ser um sucesso. O Borges narrando o Flamengo, o Fluminense,
o Bocão com o Botafogo e o Jorge, e o Marcelão está na Rádio Brasil, não pode fazer nada. O Daniel vai ser o nosso comentarista. Bocão, foi um belo jogo no domingo, hein? Para fechar o assunto, depois saber do Daniel a arbitragem, hein, Bocão? Mazela, foi um grande jogo de futebol neste domingo, foi espetacular, parabéns aos treinadores estratégicos, um jogo espetacular que nos brindou aí com grandes jogadas. Estrategicamente, como eu falei, estrategicamente, nesse domingo, o time do Flamengo ele é muito melhor do que o do Internacional. Claro que os jogadores estão cansados, é um jogo mais posicional, o do Domenech. Evidentemente, o Flamengo ainda vai evoluir ainda mais com o elenco que tem. Pedro fazendo uma brilhante participação no Campeonato Brasileiro. E também o jogo posicional do Domenech, que é diferente de movimentação do Jorge Jesus. Ele botou o Gerson pela esquerda e o Vitinho por dentro. O Flamengo não rendeu no primeiro tempo. No segundo tempo, massacrou, empurrou o Internacional para o seu campo adversário e conseguiu, mesmo que fosse depois dos 50 minutos, para variar, né? Para variar. Se eu variar, foi um pouco de sentir um pouco de veneno nas suas palavras. Foi depois, não. Não foi depois, não. Foi durante. Ô, Daniel Pomerol, boa noite, meu querido amigo. Vamos deixar Daniel falar, boa noite, por favor, Marcelo. Daniel. Com a camisa verde abacate ou amarelo limão? Ou verde limão ou amarelo abacate? Tá amarelo limão. Tá bom. E final de semana, o jogo do Flamengo em si? O Wilton Pereira Sampaio teve uma missão: arbitrar o jogo sem trazer problemas. Nós sentimos isso diretamente nos 90 minutos regulamentares, fora os acréscimos que ele deu nesse jogo de domingo. Foi uma boa arbitragem, soube contornar os problemas que ocorreram dentro das 4 linhas. Isso foi importante para ele, para a comissão de arbitragem e para o espetáculo. Agora, o Flamengo reclama de 2 lances ocorridos dentro da área. O Bosch reclama que houve um pênalti no toque de mão do zagueiro do Internacional. Eu achei que foi um lance muito duvidoso e que a televisão não foca diretamente para que tenhamos a convicção de que houve o dolo do atleta do Internacional em cometer o toque. Por isso eu absolvo o ato. Então, para mim, uma arbitragem que acabou o jogo. Isso foi mais importante, porque a gente constrói e vê boas arbitragens e jogos tumultuados. Mas, Pomeroy, Mazela, desculpe, Pomeroy, não tem a questão de você abrir o espaço, por exemplo, abrir o campo de ação? Mas como é que ele vai subir, Borges? Como é que ele sobe assim? O que é isso? Mas teve pênaltis assim em todo o campeonato. O cara levanta a mão, ele tá com a mão estendida, o braço, ele tem que subir com os braços abertos, ninguém sobe com os braços fechados. Daniel Pomeroy, pelo amor de Deus, isso é pênalti, isso é pênalti, Pomeroy, isso é pênalti. Isso é pênalti. Borges, esse é o problema que a FIFA tem que definir. Ao invés de auxiliar a arbitragem, o Comitê de Regras da FIFA, o IFAB, está tumultuando todas as competições. E o que o Jaime Luiz falou hoje é fundamental. Abre-se os canais de diálogo entre a arbitragem para que nós possamos saber o que está se comentando. E aí podemos abalizadamente proferir a nossa opinião também. E a dos nossos colegas da imprensa. Deixa eu só colocar um negócio para o Jorge, para vocês 4 aí, e uma explicação. Ô, Daniel, quem proíbe a FIFA ou as federações ou confederações tem liberdade de divulgar isso? Para ficar claro para os amigos que acompanham o Max Sport. Olha, a CBF quis abrir a caixa de diálogo. E a informação dada é que a FIFA proíbe. Mas engraçado, Mazela e companheiro, que nas eliminatórias da Copa do Mundo, eu recebi vídeos de diálogo de árbitros em jogos de eliminatórias. Direcionado todo pela FIFA. Então você fica em dúvida de quem proíbe essa abertura da caixa de diálogo. Alguém quer comentar esse assunto, rapaziada? Fala, Jorge. Eu só queria dizer, quando for permitido e divulgado a conversa
entre o árbitro principal e o árbitro de vídeo vai ser muito melhor, vai melhorar muito, porque vai permitir que todos se defendam. O que acontece hoje? Você, quando não permite, fica todo mundo batendo em cima do árbitro e do árbitro de vídeo. Quando derem voz a eles para poderem analisar, você pode fazer um consenso melhor do que foi a decisão final. Não vai acabar o erro, mas vai permitir que isso seja feito. Eu acho importantíssimo que esses áudios sejam colocados e que o árbitro possa falar o que ele interpretou, porque senão fica aquela coisa do todo mundo metendo o pau, metendo a porrada na arbitragem, sem saber o que ele marcou. Eu acho fundamental que isso seja feito. É impressionante isso, né? Tudo que tem que ser feito para transparência, os caras não fazem. É incrível, é incrível, é incrível. Olha só, o Vasco, Bocão, o Vasco está na zona do rebaixamento. E aí, Bocão, o que está acontecendo com o Vasco? O Sapinto ainda não conseguiu implantar sua filosofia de trabalho e metodologia de trabalho. É muito provável que ele tenha uma metodologia de trabalho diferente dos demais, né? Até porque veio como uma contratação de peso para o Vasco da Gama. E é claro que com o ano de eleição, o ambiente fica muito conturbado. Agora, dentro do campo, o Vasco teve uma queda de rendimento absurda, principalmente depois que ficou fora com o Botafogo na Copa do Brasil. Agora, as peças têm que se encaixar, porque na realidade o Vasco é muito refém de Benítez e Cano. Quando esses jogadores não vão bem, o time parece não andar dentro de campo. Isso não pode acontecer. Hoje, a construção de jogo coletivo numa equipe, principalmente a nível de Campeonato Brasileiro, ela tem que ser muito mais importante do que somente 2 jogadores. O Vasco precisa melhorar isso aí. Eu acho que o Sapinto ainda vai evoluir. Falando em evoluir, na deixa do Bocão, Marcelo Figueiredo, eu vi o jogo do Vasco, que foi antecipado, não é isso, para outra semana, foi a semana passada. Cara, o time do Vasco contra o Corinthians perdeu 2-1, mas eu achei que o time do Vasco, mesmo com pouco tempo, ou quase nenhum, mas você viu uma boa distribuição de jogadores, você viu, eu não sei se é técnico novo, mais empenho, mas eu achei o Vasco melhor, não merecia. Futebol não é questão de merecimento, é bola para dentro. Mas o Vasco talvez não teve sorte contra o Corinthians, jogou bem, eu achei. Eu concordo com você, Marcelo. E não teve o Benítez e na última hora também não teve o Cano, a dupla que o Bocão também destacou. Concordo com você, o Vasco foi melhor do que vinha sendo, mesmo assim acabou perdendo. Também um lance que o Pomerol, não sei se fala ou não, a falta, para mim é clara, a dúvida agora é uma nova dúvida. Quanto tempo de bola depois para se concretizar o ataque? Aí quer dizer, sempre, quanto mais subjetividade, melhor, para não dizer o contrário, né? Fica sempre tudo na subjetividade. Mas acredito sim que o Vasco, aquela posição lá na frente, sempre acreditei que era absolutamente ilusória. Mas na zona do rebaixamento também acho que não vai lá ficar. Vai pegar o Goiás, a quem já eliminou lá mesmo em Goiânia na Copa do Brasil, joga domingo contra o Goiás lá, Goiás no desespero, mas acredito que com o tempo o técnico português possa colocar o Vasco ali numa posição menos tensa na tabela, sim. E a eleição sempre atrapalha, principalmente no Vasco. O Eurico pensou-se que depois do Eurico ia ficar tudo mais tranquilo. Pelo contrário, está todo mundo querendo. Eram 10 candidatos, agora está em 5, se não me engano, e está muito confuso. Dia 7 a eleição. É verdade. Ô Jorge, o Vasco, com esse elenco que tem, com o técnico chegando, com nova filosofia, você acha que vai crescer? Qual a sua opinião a respeito do Vasco? Eu acho que o Vasco vai melhorar com a chegada do novo treinador, só que demora um pouco essa adaptação, ela não vem de uma hora para outra. E o campeonato não tem tempo, você joga toda meio de semana, final de semana, são 2 competições. Enfim, é muito complicado você armar um time durante o campeonato. Agora, eu acho que o Vasco tem um bom goleiro, a zaga é boa, o Leandro Castan é um jogador que se impõe, é um bom zagueiro, tem o Benítez e o Cano. Então, a estrutura, a espinha dorsal do Vasco da Gama existe. Agora, resta fazer isso rodar, fazer isso além de jogar bem, ter o resultado. Como você falou, o resultado é fundamental. E o Vasco não está tendo. Não tem time para ser campeão. Acho que Sul-Americana é o máximo que o Vasco vai pegar. Pode ser ali alguma coisa no segundo turno, mas acho pouco provável, Mazela. Vamos tocar o programa aqui. Eu acho que o Vasco ainda tem que sair do rebaixamento e pensar em Sul-Americana. O Jorge acredita nisso.
E por times que estão variando, e é um campeonato... Joga amanhã, inclusive, né, Mazela? Amanhã tem... Hoje, daqui a pouco, tem Botafogo. Vasco e Caracas. Isso. Amanhã tem o Vasco e Caracas, jogo de ida da Sul-Americana, da fase pré-oitava. Isso aí. Eu ia Vasco deixar e para Caracas. Vasco e Caracas então? com a arbitragem do peruano Michael Espinosa. Você conhece o peruano, o Daniel Pomeroy? Conheço o instrutor da FIFA do Peru, mas esse árbitro não. Ainda quer saber se o cara é bom, porque o peruano, venezuelano, colombiano, até que são grandes árbitros, Daniel. Vocês estão de sacanagem, eu falo sério, pô. Não, mas tem um colombiano que é um grande árbitro, que eu vi, o Marroldan, né? Que é um dos tops árbitros da América do Sul. Entendi. Até você fazendo graça, Daniel. Muito engraçadinho você. Fala. Não, só um detalhe aí que muita gente está falando, é a questão de que o Vasco está enfrentando o Caracas e joga o segundo jogo de volta lá na Venezuela. E a gente sabe que a viagem para a Venezuela, para Caracas, para a capital venezuelana, é muito complicada. E o Vasco vai estar brigando, logicamente, para a tentativa de saída da zona de rebaixamento, porque o Vasco joga agora, quarta-feira, amanhã, contra o Caracas em São Januário. Na outra quarta-feira já joga na Venezuela. E tem o Goiás no meio de semana, entre um jogo e outro, no final de semana, no domingo. Lá em Goiânia. Quer dizer, uma viagem... Como é que você sabe que é cansativo? Você já jogou, concentrou? Já viajou? Você já concentrei. Eu concentrei com o Júnior Capacete. Eu concentrei com o Júnior Capacete no futebol de praia. Oh, meu Deus, é cansativo sim, é complicado sim. Eu acho que o Vasco não vai nem na Sul-Americana, vai lutar para não cair. Olha, chegou a hora, Bocão. Está na hora? Já chegou a hora. Já chegou a hora. Então chegou a hora, muitos assuntos a ser discutidos. Peço para vocês brigarem mais um pouquinho agora no terceiro bloco. Vamos dar uma paradinha no segundo bloco. Já a gente volta aqui, o programa está legal, está animado, opiniões controversas, diferentes, distintas. Isso que faz o programa agitado, a mesa redonda raiz, desde meu tempo de TV Tupi. Tô velho pra caramba, hein? TV Tupi com Operação Esporte, saudoso Carlos Lima. Quando eu apresentava na TV Educativa, depois na TV Brasil, o nosso debate esportivo e outros programas que apresentava, eu gosto disso. Fazer programa raiz, sem negócio de todo mundo... Não, aqui cada um dá a sua opinião, discute, briga, para que a gente possa entender um pouquinho do que está acontecendo no mundo do futebol. Já voltamos com a reta final do nosso Max Esporte. Até já, galera! Muito bem, e a reta final do nosso Max Esporte, nossos encontros de todas as terças-feiras. Que bom ter você com a gente. Curta as nossas redes sociais, por favor. Dê aquela moral, dê aquela força nas nossas redes sociais. Todos participam, todos falam, e é importante mesmo para que a gente tenha esse feedback, esse retorno, de saber o que você está gostando, não está gostando, o que pode melhorar, o que não pode melhorar. Lembrando os nossos apoios de Costa Azul Supermercados, é bom ter você aqui, de Ren TV. Comprar para quê? Aluga, é muito melhor. Restaurante Oximenes, 6 endereços à sua escolha, Lapa e Glória. Meu abraço para o Regis, para o Chimeninho, rubro-negros felizes da vida, Júlio Cosentino na Ren TV e o pessoal do Costa Azul Supermercado, sempre com a gente. Bota a galera na tela, Fernandão, grande parceiro de nosso Daniel, Manel parceiro do Daniel Pomeroy, do nosso Daniel Vanderlei, com a nossa live produção. É isso aí, Marcelo Figueiredo, ele, Carlos Borges, Jorge Ramos e meu querido amigo Octávio Bocão. Olha só, na sequência, na volta do programa, eu queria falar um pouquinho do Fluminense, que o Fluminense não vai jogar no meio de semana, mas tem a semana cheia para treinar, depois no final de semana joga sábado com Fortaleza e teve uma vitória convincente contra o Santos no domingo. Aliás, quero agradecer a todos, já que eu estou transmitindo pelo canal do YouTube os jogos do Fluminense. Então vá também nas minhas páginas pessoais
YouTube e tudo isso, mas eu estou transmitindo na plataforma do YouTube do meu querido Johan, Marcelo Johan, pela Rádio Canal Fluminense. É um novo projeto, a ideia é estender outros projetos com os outros clubes do Rio de Janeiro, e devagarinho a gente vai acertando tudo isso aí. Então, também me acompanhe no YouTube, no Marcelo Johan, nos dias de jogos do Fluminense. O próximo Meu será grande sábado amigo. em Fortaleza. Não te perguntei rigorosamente nada. Seguindo o Grande programa. amigo Marcelo Johan de infância. Tá bom, então. Brincadeira, hein, Bocão? Depois que a amiga do Bocão fala assim, o Mazela é grosso com você, Bocão. Isso é amizade, isso é brincadeira. Ela manda mensagem, Yasmine. Yasmine, dou porrada no Bocão. Chego junto no Bocão, sim. Brincadeira, Yasmine. Beijo. Olha só. O Odair está convencendo, Marcelo? O Odair está certo ou o Mazela que está errado? Ah, Mazela, o time está no G4 do Campeonato Brasileiro, praticamente ali. Tem time com jogo a mais, time com jogo a menos. Não dá para reclamar do Odair nesse momento, Mazela. Não é o elenco dos sonhos. Talvez o Odair não tenha as ideias de futebol também dos sonhos, mas tem que ver o que é compatível. O Fluminense está, assim, fazendo uma campanha... Você, sinceramente, você esperava que após a virada do turno o Fluminense estivesse brigando no mínimo por G6? Tivesse brigando, não? Tivesse classificado no G6? Acho que não, né? Não, de jeito nenhum. Então, mas a impressão... Pois é. A impressão que eu tenho, Jorge Ramos, é que o elenco comprou a ideia do Odair. O time corre pelo Odair. O Odair tem um vestiário, independente, meu modo de ver, das falhas. Ele, na minha opinião, pode ser que esteja errado, como treinador de futebol. Eu acho que o time abraçou mesmo o Odair. O que você acha? Eu acho que você tem toda a razão, Mazela. Acho que o Odair, ele está aí há praticamente 7 jogos sem perder, invicto a 7 jogos. A equipe do Fluminense, não é o Odair, a equipe toda. Ele tem um bom relacionamento com os jogadores. E eu acho que o mais difícil é que o elenco do Fluminense não é esse elenco de ponta, como existe no Flamengo, no próprio Internacional. Então, dali ele consegue tirar o melhor de cada jogador. E o interessante também é que ele utiliza muito, né, a estrutura com o Nenê, e agora tem usado o Fred. O Fred está muito longe daquilo que o Fred já representou um dia, mas o Nenê está muito bem. Então, essa confiança, esse relacionamento que você falou, existe, e não é à toa que o Fluminense está na 4ª colocação e pode, quem sabe, até aspirar uma classificação direta para a Libertadores. É um bom momento do Fluminense, Mazela. Se eu tivesse um vizinho como o Daniel Pomerol em cima, eu dava uma vassourada. Pei. Ah, meu Deus do céu. E a essa hora da noite, hein? Imagina. Malu reclama. Daniel, meu amor, a gente não pode dormir assim. Fica pá, o tempo inteiro, um pouquinho desagradável. Ô, Daniel, o jogo do Fluminense teve muita reclamação por parte do Santos. Daqui a pouco o Bocão e o Bosch vão entrar no circuito também. O Borges vai ter que esticar a roupa, pendurar a roupa, não resistir, Borges. Mas, enfim, a gente vai tocando. E o árbitro o Daronco Fortão, lá do jogo de domingo? Do jogo de sábado, né? Aliás, domingo às 4 horas da tarde. Ele foi um bom esse barulho te atrapalha? Atrapalha, realmente atrapalha. O problema, ele anulou muito bem os 2 gols do Santos. Correram as infrações. O presidente está jogando para a galera para reclamar do que ele invalidou. Mas as faltas ocorreram. O árbitro corretamente anulou as 2 situações que o Santos acabou concretizando em gol, que não foram válidas, que ocorreram infrações. No mais, ele conduziu politicamente o jogo até o seu final. Foi bom o trabalho do árbitro FIFA do Rio Grande do Sul, Anderson Daron. Ô, Bosch, o que ele quis dizer com ele acentuou, ele destacou, ele sublinhou o politicamente. É que ele falou assim. O que você entendeu do Daniel, nosso querido Daniel Pomerol? Fez média, uma médiazinha, tal, pra cá, pra lá, como todo hábito. O próprio Arnaldo César Coelho falava, o hábito tem que ter bom senso. Bom senso é média, é fazer média, segurar o jogo, tal, quando ele quer segurar o jogo. Agora, tem um pessoal que reclama, esses torcedores tricolores são uma mala.
Porque o que reclama do Odair Helma, após o primeiro gol, se você vê a imagem da TV, você vê o Odair Helma fazendo assim, ó, pra frente. Nada, aí vem os caras, o time recua muito. Esse Márcio Nogueira, esse Ricardo Mazella, esses tricolores todos que tem pelo Brasil inteiro, diz que o time recua, o time não recua nada. E porque o Odair Helma bota o time pra trás. Bota nada, o time pra trás. O Bocão que jogou bola não sei aonde, o Jorge Ramos também não sei aonde. É normal a desconcentração do jogador, o jogador recuar. Tá com 1-0, tá segurando um pouquinho mais. Agora, reclamar do Odair Helma que traz o time pra trás é brincadeira. Bom, já que eu tomei a primeira porrada do Bode, Bocão, acabe de dar a segunda porrada em relação ao Odair Helma e pra gente tocar o programa, eu vou ficar irritado aqui já, por favor. Vermelho para os curiosos de plantão que não compram a ideia do treinador Odair, que é um ótimo treinador, tá aí. Treinador bom é o treinador que tem o time na mão. O Odair tem o time na mão, tem o vestiário na mão. Isso é importante. Ele conseguiu fazer essa mescla de jogadores jovens. O Fluminense tem com jogadores mais experientes. O Fluminense tem uma cultura, desde a base, de jogadores verticais, agudos, que tem uma característica de não se acomodar. Então é impressionante. Nós temos a diferença de Botafogo da base e Fluminense da base. São bons jogadores da base do Botafogo. Só que tem uma cultura um pouco mais cadenciada. Os jogadores do Fluminense da base parece que não se acomodam, são agudos verticais. O Fluminense está de parabéns. A gente fala não condiz com a realidade. O Fluminense está a 6 pontos do melhor time do Brasil, que é o Flamengo. Então, a campanha do Fluminense é espetacular. Parabéns, Odair, pelo que vem fazendo no Fluminense. Ele te chamou de curioso. Ele te chamou de curioso. E você não fala nada. Te chamou de curioso. Olha só, ele fala, para encerrar esse assunto, tem outros assuntos, eu não vou dar margem para maluco, bater palma para maluco dançar, que é o senhor e o seu Bocão, quando eu tenho 3 caras equilibrados, 3 não 2, hoje o Daniel também está meio assanhadinho, o Jorge Ramos e o Marcelo Figueiredo. Olha só, falar dos jogos aqui, falamos do Botafogo, falamos um pouquinho, do Fluminense, do Vasco, falamos de tudo um pouquinho. Eu queria fazer a projeção para essa semana, começando com o jogo daqui a pouquinho. Tem que botar mais Gomex no meu cabelo, está ficando tudo espetado aqui. O legal do programa é que é descontração, eu tenho certeza que o pessoal em casa gosta, a gente fala sério, a gente brinca, a gente tem esse equilíbrio no programa. Jorge, Botafogo Cuiabá daqui a pouquinho, um jogo pela Copa do Brasil. Botafogo é um torneio importante e financeiramente bom para o Botafogo, caso continue. Sem dúvida nenhuma, é um valor muito bom, 3 milhões e 100 mil reais. É um jogo que o Botafogo tem que vencer. Vai ser sempre favorito, Botafogo. Qualquer time, Flamengo, Fluminense, Vasco da Gama, Botafogo, jogarem contra o Cuiabá, eles vão ser favoritos. E o Botafogo não é diferente. O Botafogo tem um time regular, com alguns problemas sérios. E agora, a equipe do Cuiabá, que vai entrar em campo daqui a pouco, tem 10 jogadores que vão estar fora dessa partida por vários motivos. Né? Então, isso é uma forma de motivar no vestiário, dizendo, olha, eles não estão com os melhores, a gente tem que fazer esse resultado. Vale a conversa do vestiário. Botafogo, se a gente analisar, tem uma equipe que pode fazer frente ao Cuiabá, que está desfalcado. Cuiabá, que tem uma boa participação na Série B do Campeonato Brasileiro. Já foi melhor, mas agora caiu um pouco. Então, acho que é o momento de fazer um bom resultado. Pode ser 1-0, não tem problema. Seria melhor se for 2-3. Mas vencer é fundamental para o Botafogo nessa disputa da Copa do Brasil. Mazella. Quem apita, Dani? Quem apita, Daniel? Tá sem som. Cadê o Daniel? Tá sem som você. Som. Tirou o som. Então. Som. Agora. Gilberto Rodrigues de Castro Júnior, de Pernambuco. Conhece o Gilberto? O último jogo que ele apitou, Fluminense e Ceará. Mas foi bem, o que você achou? Foi bem. Nada de mais, rendimento. Foi bem. Tá, entendi. Fluminense. Ô, Bocão, curtinho, o que você espera do teu time logo a pouco? Eu vim de verde da esperança, de que o Bruno Lazzaroni, com a semana cheia, tenha feito algo mais para o Botafogo, para que ele possa sair com uma boa vitória. Eu acho que a nível de resultado é muito mais importante do que propriamente jogar bem. Eu sempre falo isso. Para chegar lá em Cuiabá, talvez com os jogadores que não jogaram, que não vão jogar, lá estejam completos e
aí a parada é mais difícil. Estarei daqui a pouco saindo daqui para o Botafogo TV fazer esse jogo. O Cuiabá tem verde no uniforme, hein, Marcelo? Eu sei, ele tá com verde da esperança, o verde do Cuiabá mais forte que esse verde desbotado da camisa dele aqui. Aqui, ó. Rapidinho, o Bocão falou rápido que às vezes esse jogo é melhor resultado do que desempenho. Rapidamente, para fugir, porque eu gostei da deixa do Bocão. Marcelo, é melhor resultado ou desempenho? O melhor desempenho leva a um bom resultado. O Cuiabá vem rateando na Série B, embora esteja lá em cima, empatou em casa com o Paraná 3-3, perdeu o final de semana no Maranhão 3-0 para o Sampaio, tem esses desfalques. O Botafogo para o jogo de hoje, a favorita e para o confronto também. Mas o melhor desempenho leva a um melhor resultado. Você, às vezes, nem sempre o desempenho em campo reflete o resultado. Às vezes o cara joga mal e ganha. Borges, você prefere, de uma maneira ampla, jogar mal e ganhar ou jogar bem e de vez em quando ganhar ou perder? O que você acha? Resultado ou desempenho? Ou estão interligados? Não, resultado. Jogar mal e ganhar. Como você disse, futebol é bola lá dentro. E deixa eu aplaudir os três, o Bocão, Jorge Ramos e Marcelo Figueiredo. O gênio número grau, assina embaixo o que falaram do jogo do Botafogo e Cuiabá já. Eu não sei se ele falou sério, Jorge, ou tá de sacanagem, cara. Eu só não entendi até agora. Eu não entendi, não. Vou até botar o óculos. Deixa eu ver bem aqui. Você falou sério, Gil Borges? O Borges... Sério, sério. Eu estou falando que os meus três companheiros aqui foram espetaculares nas explicações. E o seu comando também foi espetacular, fazendo discernimento. O que aconteceu? Só não elogiou o Daniel Pomerão. Eu tô duro. O Daniel Pomerão está me devendo. O Daniel Pomerão está me devendo um pênalti contra o Internacional, que ele disse que não foi, e foi. Fala, Jorge. Só um pequeno detalhe com essa questão de rendimento, resultado e rendimento, né? É muito complicado, porque geralmente o resultado ele aparece eventualmente, não é constantemente. Então é preciso você ter uma estrutura, um bom desenvolvimento para conseguir o resultado. Marcelo, inclusive, resumiu bem isso. É claro que o resultado é ótimo, mas você não vai conseguir resultado se você não tiver a estrutura, o treinamento. Ele vai acontecer eventualmente. Então não dá para escolher, eu prefiro o resultado. É claro que mas ele não acontece sempre. É uma ilusão achar que resultado acontece. Jorginho, você fica muito mais próximo, evidentemente, jogando bem do resultado positivo. Mas é um ano atípico, você não consegue. Mas o Palmeiras joga muito mal e ganhou ontem, 3-0 do Atlético Goianiense, jogando pessimamente. Domingo. É verdade, Bocão, pelo amor de Deus, Bocão. Bocão, fique na sua, Bocão. Fica na sua. Ai, meu Deus do céu. Daniel Pomeroy, Flamengo e Atlético Paranaense. Amanhã pela Copa do Brasil, não é isso? Isso. Ricardo Marques Ribeiro, do quadro Master de Minas Gerais. O que é quadro Master? Porque ele já passou dos 45 anos, então foi para o quadro Master do CBF. Master é você. Você é Master. Eu sou 66 Master. Não é você, não. Estou dizendo Mazela é Master. Jorge Ramos é Master. Eu sou Master. Eu não. Ô, Marcelo, Flamengo Atlético Paranaense, por favor, fale que esses caras hoje estão todos engraçadinhos. Fala, Marcelo. O Atlético vem numa campanha horrorosa, né, no Brasileiro, mesmo com Paulo Autuori como técnico, /coordenador, /suspenso, tomou virada para o Grêmio alternativo no último domingo, anteontem, mas é um jogo eliminatório, são 2 jogos eliminatórios, sempre sem ascensão. O Atlético chega mais fraco do que em outros momentos, mas tem uma certa rivalidade, né, atual entre Atlético Paranaense e Flamengo, mais por parte até do Furacão. É um joguinho que pode complicar um pouco. Lembrando que a Copa do Brasil não tem um gol qualificado fora de casa, e isso pode dar uma mini tranquilidade na partida de ida, seja para o time que for. Sinceramente, eu não acredito, Borges, no Atlético Paranaense. O Flamengo é um baita de um time, com um probleminha pontual aqui e ali e tal, mas é um baita de um time. Você acha que o Atlético pode complicar, mesmo jogando em casa, mesmo grama sintética? Eu acho que não. Deixa eu mandar aqui um abraço para o Fabiano da Urubu Rei, lá em Campos,
e também para o pessoal da Tapeçaria Souza do Adriano, que são 2 rubro-negros, porque eu vou fazer o jogo pela rede carioca de rádios. Na Rádios Net é só botar lá Rádio Carioca Esportes, que você escuta o som aqui, tá certo? O detalhe é o seguinte, Evaldo. um abraço para o Adriano e para o Fabiano. É o nosso Evaldo Queiroz também, que comanda o Craques da Bola. Mas eu acho que o Flamengo tem time, como você disse, melhor do que o Atlético Paranaense. Não acho essa dificuldade. Marcelo Figueiredo está jogando para a galera. Eu acho que dá Flamengo com tranquilidade. Todo jogo é difícil, Mandela. Eu acho que o Flamengo atropela, não sei. Fala, Jorge. Só lembrando que no ano passado, que o Atlético tinha um time completamente diferente, foi o único que derrubou o Flamengo na Copa do Brasil. Isso aconteceu no ano passado. Hoje é completamente diferente. O Atlético está com uma equipe muito abaixo do que era. O Flamengo é favorito. Vamos aguardar. Quem apita, Daniel? Ricardo Marques Ribeiro, ex-FIFA de Minas Gerais. Eu perguntei que você adora o estilo dele apitando. Ele é grandalhão. Eu falava que ele parecia uma garça correndo, o Ricardo, que ele tem as pernas compridas e ele corre. Realmente era um bom árbitro, mas depois teve uma fase ruim. Não é isso, Daniel? Mas teve uma fase ruim, Marcelo. Marcelo, ano passado ele teve ruim porque foi o ano que o pai dele faleceu. E aí ele caiu muito de produção. Nosso. Mazela, é verdade, te brinca. Tinha um. Tá na hora já, o Bocão? Não, só para lembrar do Atlético Paranaense que o treinador é o Paulo Autuori. Ele fez boas partidas do Botafogo já atuando contra o Flamengo. Então ele sabe como jogar contra o Flamengo, tá? O que tem uma coisa a ver com a outra? O que tem um buraco a ver com o outro buraco? Você verá. Você verá, nada. Exato. Tinha um árbitro que fazia um padedê em campo. Esse parece uma garça correndo. O Ricardo Marques Ribeiro. Realmente é um sucesso. Olha só, antes de fecharmos o programa, Vasco e Caracas, já que o Fluminense não joga no meio de semana, vai jogar sábado contra o Fortaleza. O Vasco, com essas viagens todas, Jorge Ramos, que o Borges falou, que o Borges é um cara que viaja o mundo inteiro. Muito mais que o Chão Bocão, diga-se de passagem. Entendeu? Indo para Goiás e para Caracas. Realmente é uma geografia complicada em termos de aviação, porque não tem voo direto, vai para lá, vem para cá, enfim. O que você acha desse jogo? Um jogo muito difícil, né? Mesmo jogando contra o Caracas, que é uma equipe... o futebol na Venezuela cresceu muito, se desenvolveu muito. Agora, é claro que o Vasco tende a melhorar com a chegada do novo treinador. Eu acho que o Vasco vai ter um confronto difícil, mas vai conseguir a classificação por causa do jogo que faz em casa, que é o primeiro deles. O Vasco, vencendo essa partida com um resultado bom, satisfatório, vai levar a classificação, porque no confronto direto, o Vasco, mesmo não tendo uma grande equipe, é melhor que a equipe venezuelana. Mas tá certo. Já vi, Bocão, o tempo está chegando, e eu falei que o jogo era em Caracas, não, o Vasco vai a Goiânia e volta para o Rio de Janeiro. Deixa eu retificar o que eu falei. Bom, eu acho que quem apita mesmo, Daniel, para você confirmar o jogo do Vasco com Caracas? Vasco e Caracas, Michael Espinosa, Peru. Peru. Isso, Peru. Olha aqui, ó. Meio de semana, então, Flamengo e Atlético, daqui a pouco Botafogo e Curitiba, Vasco e Caracas. Final de semana, Botafogo, o Fluminense joga no... Botafogo e Cuiabá, perdão. Cuiabá e Botafogo e Cuiabá, daqui a pouquinho, já o Bocão vai estar embora rapidinho para poder fazer o trabalho dele. Final de semana, sábado, Fortaleza e Fluminense, Botafogo e Ceará, os cariocas pegando os cearenses, no domingo, Flamengo e São Paulo, Goiás e Vasco. Bom, para fechar o tradicional, para não estourar muito o programa, senão o Bira vai ter um troço, e o nosso querido Fernandão está na hora já, Daniel, Vanderlei, aquele abraço, está estourando lá rapidinho os palpites que a gente nunca acerta em momento algum. De vez em quando a gente acerta um ou outro. Começando com o jogo daqui a pouquinho. Corinthians e Vasco, eu acertei 2-1 Corinthians, lembra? Lembro, de vez em quando acerta, eu falei, de vez em quando. Então começa você, Botafogo e Cuiabá. Fala, Bocão, todo mundo pique agora, hein? Primeiro, mandar um beijo pro Arthur, o Arthur, aquele que fez um videozinho que vê a gente no programa lá. Tio Bocão, Arthur, o Rangel e a Bárbara que nos assistem, estão nos assistindo agora. E o Gil, lá do Bar do Gil, na praia, em frente à praia, linda na Barra da Tijuca, no quiosque do Bar do Gil. Sempre ligado com a gente, ele e o Lucas. Aqui, ó, 2-0 Vasco. O Jabá passou com o Borges, agora o Jabá passou com o Bocão capricha. O jogo é do Botafogo.
O jogo é Botafogo, ele deu o resultado do Vasco. O jogo é Botafogo, ele deu o resultado do Vasco. 2-0 Botafogo, só errei o nome. O cara torce pro Botafogo e erra o nome do time dele. Ele se preocupou tanto, Jorge Ramos, com o jabá que ele tinha que fazer para não pagar a conta no quiosque do cara. Porra, e agora ele errou tudo. Beija tu, é lindo ele é lindo. Depois do jabá, Jorge, faz você. Eu quero saber o que ele vendeu. Precisa trocar erva, hein, Bocão? Precisa trocar erva. Fala. Não, porque foi aniversário do Jorginho do Beat Soccer. Tá bom, olha a hora. Fala. Eu acho que o Botafogo vai vencer a partida. Eu vou arriscar um placar de 2-0 também. Vou confirmar o que o Bocão falou. 2-0. Daniel Pomeroy, fala, querido. 2 Botafogo. 2-0? É isso? 2-0. Pra mim, picotou. Tá bom. Marcelo Figueiredo. 2-0, Botafogo. Todo mundo 2-0. Você confere esse placar, meu querido Carlos Borges? 5-0, Botafogo. 5-0. Vai se classificar já. Muito bem. Meu Deus do céu. Hoje tá impossível essa dupla. Outro jogo agora amanhã. Bota começar com o Vasco. Vasco e Caracas, São Januário, Marcelo Figueiredo. 2-0 Vasco, placar do Bocão. Você acompanhou do Max Sport com os resultados que a gente nunca acerta. Só para terminar o programa para cima. Jorginho, fala. O Vasco vai vencer 3-0. Você, Daniel. 3-0 Vasco da Gama. Vou deixar o Bote final, que o Bote está animadíssimo hoje. Depois que ele pendurou aquelas tirolas ali na porta, tudo é possível. Fala, Bocão. 2-0 Vasco. Bom, meu querido irmão, Carlos Borges, fala. 1-1. 1-1. Bom, fechando agora, o Flamengo já está estourado rapidinho. O jogo do Flamengo lá em Curitiba, amanhã, contra o querido Atlético Paranaense, conhecido nas altas rodas como Furacão. Começa com você, Daniel Pomeroy. 2-0 Flamengo. Vou deixar o Bocão, Bocão. Com resquícios alvinegros, 2-1 Atlético Paranaense de Paulo Autuori. É isso, Marcelo Figueiredo? Quase isso. 1-1. E você, Jorge? Eu acho que o Flamengo vence essa partida por 2-1. Ô, Bosch, você, para finalizar o programa, você com a sua animação, sua capacidade, sua inteligência... Não, isso agora é sério. Você é um cara brilhante. Diga o placar para Flamengo, ou melhor, Atlético do Paraná e Flamengo. Por favor, Borges. 1-0 Flamengo, gol de pênalti aos 50 minutos. Pedro vai marcar. Pênalti bate pênalti. Vai deixar todo mundo irritado. Deixa todo mundo irritado de pênalti. Pênalti bem marcado, com certeza. Aos 55. Bom, então. Obrigado, então. Obrigado, Daniel. Obrigado, Jorginho. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Carlos Borges, Otávio Bocão. E obrigado a você, meu amigo, principalmente pelo carinho, pela companhia, por estar com a gente. A gente fala sério, a gente brinca, a gente discute, a gente tenta colocar para você os principais assuntos envolvendo numa mesa redonda, numa conversa raiz. Está na moda falar raiz agora, Nutella raiz. Então, a gente faz isso com muito carinho, com muito amor, para você que nos acompanha todas as terças-feiras, 8 da noite, repeteco meia-noite, e quarta-feira, às 6 da manhã. Uma ótima semana. Terça-feira que vem estaremos juntos aqui na TV Max, porque o Rio corre para Max.